Eu queria falar um pouquinho do Corinthians com você, porque o Michael teve uma fratura no dedo do pé mesmo no jogo contra o Flamengo, que aliás, assim que ele saiu do jogo, o Corinthians, o que caiu o futebol do Corinthians contra o Flamengo foi impressionante, né? Tomou 2-0, ficou barato pro Corinthians, mas é um desfalque hoje, né, Edmundo? Eu acho que o desfalque, um dos mais importantes pro Corinthians hoje é o Michael nesse meio de campo, né? Olha, Gui, pelo jogo de terça-feira, eu acho que não é só ele, né? Porque eu acho que se ele Não, sim. continuasse em campo, é uma distância muito grande. Sabe, eu não gosto de fazer essas comparações, mas é uma distância muito grande do Adson pro William. Né? Não necessariamente o Adson jogou no lugar do William, entende? Não Sim, sim. necessariamente isso. Mas é uma diferença muito grande do Cantilho para o Renato Augusto. Sabe? É uma discrepância muito grande, com todo respeito. Então, o Maicon vinha muito bem, se machucou, voltou, se machucou de novo, vai fazer falta, mas se o Corinthians for com a molecada de Itaquera lá, com a molecada do Terreirão, como é que fala? Não, Terrão, terrão. do Terrão, do Terrão, vai ser goleado de novo, quer dizer, vai perder o jogo novamente, porque muita dificuldade técnica, muita dificuldade técnica. E acho que o técnico é muito culpado disso, que ele tinha Giuliano no banco. Eu não gosto de Roger falar de Guedes. salário, mas ganha uma fortuna. Tinha o Roger Guedes no banco, também ganha uma fortuna. E ele não botou esses dois jogadores, Fábio só botou Santos. no segundo tempo. Oi? Tinha Fábio Fábio Santos no banco. Santos. Fábio Santos. Então, assim, essa coisa de só transpirar no futebol de alto nível não funciona. Então, o Vitor Pereira tem que rezar muito, muito, muito para Nossa Senhora da Recuperação, para que os jogadores se recuperem até a próxima terça-feira. Caso contrário, o Flamengo já está classificado para a semifinal da Libertadores 2022. Porque, Muito difícil, tecnicamente, né? se você não joga bem em casa, diante da sua torcida, dificilmente você vai fazer isso jogando no Maracanã, diante da torcida adversária. Ainda mais o Corinthians, né? Que tem essa fama de não perder jogos em casa. Aliás, não perdia há muito tempo e perdeu bem pro Flamengo. E é engraçado, né, Edmundo, assim, porque eu acho que faltou um pouco de respeito, entre aspas, assim, com o Flamengo. Porque o Flamengo é mais time, começou a jogar muito bem um pouco antes da Libertadores aí desse jogo contra o Corinthians, né? Acho que faltou fechar a casinha um pouco, não partir para cima do Flamengo da forma que foi. Aí, cara, a hora que começou o Flamengo a dominar o jogo, botar na roda o Corinthians, Maicon saiu, o William machucado, inclusive a gente vai falar, já viu, tio Zezé? Que o William pode sair. Aliás, eu tenho duas informações aqui, né? Até colocar aqui. O William pode sair do Corinthians, tá querendo voltar para a Inglaterra, o Fulham tá querendo contratá-lo. E o Maicon pode ir para o Benfica. O Maicon que acabou de se machucar, também pode ir para o Benfica, porque o Michael está por empréstimo até o fim do ano, só que o Shakhtar tem interesse em vendê-lo e tem na cláusula dele, o Corinthians não ganha nada, tá? Ele só vai embora, e aí o Benfica veio, mostrou interesse, é um jogador interessante para a Europa, jovem, né? Pode sair. Aí fica complicado, né, Edmundo? É certo que o William, cara, não sei o que está acontecendo com ele. Você consegue ter uma visão clara do por que ele não está conseguindo jogar? Você acha que é só o problema físico que ele não tá conseguindo? Ele não se readaptou ao futebol brasileiro? Porque, cara, o Willian tá tudo bem, tem 33 anos. Eu não acho uma idade tão avançada assim para ele estar se machucando tanto, né, Edmundo? Não, ele era para estar jogando de forma mais regular e produzindo mais. Ele joga muito, ele tem muita técnica, mas tem algum incômodo interno, alguma coisa que eu não consigo explicar. Mas tem alguma coisa. E também não é normal que ele se machuque tanto, com tanta frequência. Então, assim, alguma coisa deve estar acontecendo. Criou-se uma expectativa muito grande. Acho que ele jogou boas partidas com a camisa do Corinthians.
nesse retorno dele do futebol inglês, mas não o suficiente para que a idolatria retornasse de forma positiva. E aí, nesses momentos em que o Corinthians perde feio, sem produzir, mesmo ele não estando em campo, ele é um dos nomes que são questionados, né? Pela expectativa que foi criada. Porque, mesmo ele não estando em campo, as pessoas podem se questionar, mas vale pagar tudo isso? Pô, nos jogos chaves, né? Nos jogos chaves da temporada, ele nunca está em campo. Ele e o Renato Augusto, né? Ele faz poucos gols, mas aí é um erro de avaliação. Vamos supor, Gui, que você é presidente de um clube com uma das maiores torcidas do Brasil. Você quer uma oportunidade para contratar um grande jogador. E acho que foi isso que o Duílio fez. Contratou por atacado, mas, na minha opinião, contratou mal. Porque ele contrata para a mesma posição Paulinho, Juliano e Renato Augusto. Com o dinheiro desses três, eu faço um time lá no Vasco. Eu faço um time para a Série B. É verdade. É verdade. Se o Agnaldinho ganha. Se o Agnaldo ganha R$ 1.700, imagina quantos times eu faço lá. Nossa, é verdade. Ó, então, o William ganha por volta de 2 milhões, eu acho, viu? Tem 1 milhão e pouco, mais luvas, né? Ok. Mas assim, grana. o Duílio foi, durante uma vida, um dos dirigentes espetaculares, né? Frente ao Corinthians. Aí chega a vez dele de ser presidente. Ele vai se privar de contratar jogadores de nome, como esses que eu falei? Não, ele vai contratar. Porque se depois a dívida que fica para o próximo presidente, ou para o clube, não fica para ele. E isso não é uma crítica ao Duílio. Esse é o sistema do futebol brasileiro, entendeu? Por quê? Sim. Porque é o telefone do Duílio que toca, é o vizinho do Duílio que reclama. É verdade, é verdade. É verdade. Sabe? É um chato que vai perturbá-lo no restaurante ou no cinema, quando ele for com a esposa. Enfim, e aí ele fala, cara, tentei fazer aqui, ter um idealismo, mas o idealismo no futebol brasileiro não funciona. Então, vou contratar por atacado. E contratou, sem questionar Planejamento, né? a idade, sem se planejar, sem ver a posição. Aí você tem um time completamente desequilibrado. Porque até a chegada do Yuri Alberto, que eu também esperava um pouquinho mais do Yuri Alberto, esperava um pouquinho mais dele, que o resultado fosse mais rápido. Acho até que ele pode arrebentar. Mas aí o Corinthians vai a campo com Cantillo, Duqueiroz, perde o Mantuan. Mantuan, Adson. Quer dizer, você tem. Perdeu o Mantuan. O Mantuan estava jogando bem pra caramba para vir o Yuri Alberto. Mosquito, né? Bota no papel aí quanto de salário ficou de fora do jogo mais importante do Corinthians no ano. Talvez dos dois, né? Porque lá na Bamboneira também não jogou ninguém. Ninguém. Remendado o time. Então, assim, tem nome? Traz. Não importa se está bem fisicamente, não importa se ele vai me entregar. O Willian é craque, craque. Mas qual foi a temporada que o Willian fez 20 gols? Acho que nenhuma, hein? Nenhuma. Entende? Nem no auge dele, né? Nem no auge dele. Então, assim, eu só tô dando exemplo porque de todos era o que eu gostaria de contratar. Sim, se eu fosse dirigente, esquece o resultado até agora. Mas é o que eu gostaria de contratar. Mas eu queria contratá-lo, mas ia contratar um cara rápido, tipo Keno de lado, um atacante. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu ia contratar jogadores que complementassem o futebol do Willian.
não esperando que ele viesse resolver o meu problema. Entendeu? E E o cara de o... 2 milhões de reais tem que resolver o teu problema. Então é uma situação difícil da gente falar, entendeu, Gui? Só que a gente é só ou elogia ou critica. A gente não toma decisões. Para a gente é um pouco mais fácil. Acho que é mais difícil para o Duílio, é mais difícil para quem tem que tomar uma decisão dessa, sabe? Imagina ele como presidente, porque eu acho que o último a chegar, de todos esses que eu falei, foi o Paulinho. Imagina ele como presidente, algum jornalista ou algum apaixonado pelo Corinthians fala assim: o Duílio não quis o Paulinho e o resultado de campo é ruim. Entendeu? Então, como não é ele que paga, quando você vai morar em algum lugar, você vê o preço do aluguel, vê o condomínio, né? Porque é você que vai pagar. Sim. Concorda? Se você Sim, não mas se fosse você puder pagar deixar para o nada, próximo inquilino, né? se você fosse deixar para o próximo inquilino, cara, eu ia morar num triplex aí no melhor bairro do Brasil. Concorda? Eu tô errado. Sim. Mas a conta do dirigente não vai para ele. O que vai para ele é o desgaste emocional. Aí, com essas contratações, ele não tem esse desgaste emocional. Então, assim, e não é uma crítica, não, que eu adoro do Ilho. É só uma constatação. Por isso que lá o Emílio, não sei se foi o Emílio, perguntou o que a gente achava da SAF. E a minha resposta é muito Foi o simples. Superman, foi o Superman lá que Foi o perguntou. Superman. É muito simples. Se for na sua empresa, você não comete as loucuras que os dirigentes cometem no clube. Eles se dizem apaixonados, mas eles deixam os clubes completamente endividados. Embora a lei hoje seja pró-atleta, entendeu? Mas, Uhum. pô, é absurdo você ter 3 jogadores da mesma posição, o que ganha menos ganha 1 milhão, e nenhum deles está em campo no seu jogo mais importante do ano. Então, há um erro. Então, um erro Em algum lugar tem gravíssimo erro. aí, um erro gravíssimo aí de planejamento. E pela contratação do Bruno Mazzeotti, parece que o erro foi de planejamento físico, né? Porque é brincadeira o que está acontecendo no sentido de o Willian se machuca toda hora. O Renato Augusto, não sei se vocês lembram, mas o Renato Augusto, se eu não me engano, saiu por um desconforto muscular e ia ser poupado em um jogo. Faz 2 meses. Por um desconforto muscular. Alguma coisa tá errada. E aí, tudo bem, pô, são nomes bons, são, mas pensou na hora de contratar? Porque, por mais que sejam bons jogadores, precisava trazer todos esses, cara. Jogadores com idade muito avançada, que tem história no clube, como o Renato Augusto, Paulinho, o William, o Juliano. Acho que desses 4 aí, eu deixaria 2, entendeu? Porque é arriscado, tentaria mais jovens. Então, realmente, eu acho que o erro é um pouco da parte física lá, do pessoal da parte física, que agora se contratou o Bruno Maziotti, alguma coisa está errada, você não acha? Porque algo não está certo ali. Eu já até dei essa informação aqui, que quando o Vitor Pereira chegou, ele falou que tinha um déficit físico absurdo no Corinthians, de jogador com músculo maior de um lado que do outro. Isso aí é perigosíssimo para o futebol, ainda mais hoje em dia com tecnologia, né? Então, algo está errado no Corinthians e não pode um jogo tão importante como esse não ter nem Renato Augusto, nem o William, nem Paulinho, nem no banco, hein? Não é que eles ficaram no banco, não, nem no banco tava nenhum dos 3, cara. Aí tá o Roger Guedes, que também ganhou 1,5 milhão, fica no banco. E o Yuri Alberto ganhando uma bolada, fica lá na frente sem poder fazer nada, então é bem complicado mesmo.